gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E aí, segundo ano, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o setor energético brasileiro, tá? E, antemão, é importante a gente tentar compreender, né, e indagar. Matriz energética, né, e matriz elétrica é a mesma coisa? Não, tá? De certa forma, elas estão relacionadas. Por quê? Porque a matriz energética, ela vai na realidade representar todo o conjunto de todas as fontes de energia disponível, né, para movimentar, por exemplo, os carros, para preparar comida, para gerar eletricidade, tá? Entre muitas outras. Então, dessa forma, a gente vai poder concluir que a matriz elétrica, ela é parte da matriz energética. Sendo que a matriz elétrica, né, vai ser aquela fonte usada apenas para a geração de energia elétrica, certo? Então, resumidamente, a gente vai dizer que a matriz elétrica está dentro da matriz energética, certo? Mas para a nossa aula de hoje, na realidade, a nossa conversa bem rápida, eu trouxe alguns pontos importantes sobre a questão histórica, tá? A gente vai iniciar, na realidade, nos anos de 40, 1940, vejam bem, a energia brasileira ela era proveniente principalmente da questão da biomassa, ou seja, da lenha, do carvão vegetal. E essa fonte de energia, ela respondia na época a 80% do consumo nacional. Tá? Em 1999, fazendo uma comparação, a gente vai ver que essa forma de energia ela vai representar apenas 13% do consumo, né? Ou seja, ela vai perder lugar para outra fonte de energia, né? Que é o consumo que vai ser, na realidade, que foi o consumo dos combustíveis fósseis. Tá? Então, o consumo dos combustíveis fósseis ele vai triplicar, né? E o mais interessante ainda é que a hidroeletricidade ela vai quintuplicar, tá? Então, as fontes provenientes da biomassa, ela vai perder lugar e vai ceder para esse outro tipo de energia. A partir dessa década, a partir da década de 40, né, com a intensificação principalmente do que a gente viu sobre o processo de industrialização, né, da urbanização, o setor energético brasileiro ele vai passar por mudanças profundas, como a gente viu. Ou seja, vai haver uma substituição de fontes de energias tradicionais, que era a lenha e o carvão vegetal, por novas fontes de energia, que são as fontes de energia moderna, como o carvão mineral, o petróleo e a eletricidade. Tá? E essa eletricidade, vamos destacar principalmente a hidráulica. Para você ver, né, o IBGE, em 98, segundo o IBGE, os setores que mais utilizavam energia no Brasil eram o industrial e o transporte. Tá? Essas modernas fontes de energia, né, elas começaram a ocupar espaços cada vez maiores, tanto na economia como na sociedade. Porém, a produção da eletricidade, principalmente, né, a que vem de origem hidráulica, ela crescia bastante, né? Enquanto que a produção nacional de petróleo ela era de forma, vamos dizer, dependente. Por quê? Porque o país ele era, né, altamente dependente da questão da importação do petróleo. Nesse aspecto, a gente vai ver que isso, de certa forma, é um lado negativo. Por quê? Porque na crise de 1973, né,
que elevou drasticamente a questão do preço do petróleo importado, né, o preço do petróleo em todo o mundo, nosso país, como era importado, vai acarretar aí profundas mudanças na questão do sistema energético nacional. Ou seja, o petróleo ele estava com um preço elevado, então o país ele vai, na realidade, sentir esse aspecto, já que o petróleo, grande parte, era importado. A partir de então, eles começaram, na realidade, a pensar em algumas opções, né? Algumas escolhas, tá? Então, o país ele vem adotar a questão de firmar a questão política ao estímulo e à produção, né, do petróleo, tá? Não só o petróleo, mas também o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a hidroeletricidade, né? Quanto à substituição do petróleo, né, principalmente pela questão da importação, o petróleo importado por energias alternativas, tá? Alternativas energéticas, certo? É importante a gente falar que existem 3 tipos de usinas geradoras de eletricidade, tá? Que são, primeiro, as usinas termoelétricas convencionais, que são aquelas que vão funcionar à base do carvão, do óleo e também do gás natural. Temos também as hidroelétricas, que são aquelas que utilizam o potencial das quedas da água. E também as termonucleares, ou também conhecidas como atômicas, né, que elas vão utilizar energia, ou seja, em forma de calor, contida nos materiais atômicos. E o nosso país ele possui as 3. Já em 2001, um pouco mais recente, a gente vai ver que a questão energética em relação à eletricidade, ela vem crescer no aspecto das hidroelétricas, tá? Então, as hidroelétricas, elas em 2001, elas correspondiam a 82,5% da capacidade, né, instalada de geração de energia no nosso país, tá? Ou seja, as questões físicas, né, as questões físico-climáticas do nosso país, ele vem proporcionar isso, tá? Então, como nós temos uma vasta área de planícies, né, de áreas fluviais, de rios, né, de bacias hidrográficas imensas como a Amazônia, então é um dos aspectos que vai proporcionar isso. Não só a Amazônia, mas em todo o nosso país, tá? Então, de certa forma, generalizando, o nosso país ele detém uma certa umidade que vai proporcionar a esse tipo de geração de energia elétrica através das hidroelétricas, certo? E também a questão dos relevos, né, que vai aí proporcionar a questão das quedas da água e aí vai gerar e formar a questão da energia vinda das hidroelétricas, certo? Então, isso foi apenas um contexto bem breve e eu espero que vocês tenham compreendido algo. Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato comigo, tá? Para a gente tentar discutir. Eu espero vocês em uma próxima aula. Até lá! GWA em ação.